Bom dia novamente. É sempre um prazer estar no Senac. Eu já tenho uma história longa com eles. Não sei exatamente quantos anos que eu venho fazendo palestras, cursos de todos os tipos, né? Então, sou sempre muito grato por tudo isso. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. Tem aqui essa pequena apresentação. Vou tentar ser o mais sucinto possível. É uma história longa. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Lozano. Eu estou quase beirando 30 anos de profissão. Esse ano aqui eu completo 27 para 28 anos de profissão em confeitaria, basicamente. Então, comecei molequinho de tudo. Acho que dá até para pular para colocar. Aqui está um pouquinho desatualizado a questão de datas e tudo mais, mas só para que vocês saibam, então com 13 anos foi onde eu, de uma certa maneira, comecei na confeitaria. E por acaso, tá? Não tem ninguém da família que era confeiteiro, que era cozinheiro. Eu fui quem começou esse movimento na família e acabou que hoje, de uma certa forma, todo mundo trabalha com isso. Meus pais se separaram quando eu tinha 13 anos. Foi uma separação muito conturbada. Meu pai foi embora, ficou eu, minha mãe e meu irmão. E minha mãe teve que começar a trabalhar. E no início ela trabalhava muito, ela era professora de inglês e português. Então ela saía de manhãzinha de casa, 5 horas da manhã, voltava por volta do meio-dia, fazia comida para mim e para o meu irmão, voltava para trabalhar e chegava em casa 10 horas, meia-noite. E assim foi por um tempo. Aí teve uma época que ela chegou e falou: filho, eu não aguento mais, eu estava com 12 para 13, eu estou cansada, eu vou te ensinar a cozinhar, você cuida da comida do seu irmão, e aí eu não preciso fazer esse trajeto todo. Me ensinou a fazer o básico, arroz, feijão e tal. Comecei a cozinhar em casa. Na época a gente tinha uma condição bem difícil, por bons anos da minha vida, a gente viveu de cesta básica, de favor. E, enfim, comecei a fazer as coisas em casa e adorei. Arroz, feijão, carne, fazia o que tinha, né? E um dia eu falei, bom, tem que fazer alguma coisa para agradar minha mãe. E tinha lá um bolo chamado bolo peteleco, que minha avó costumava fazer esse bolo. Minha mãe gostava muito, eu também gostava desse bolo. Eu falei, bom, vou fazer o bolo. Peguei a receitinha da minha avó, aquela receitinha escrita à mão, toda tremidinha a letra. Fiz a receita à risca com o que eu tinha de ingrediente. Coloquei para assar o bolo. Terminou de assar, moleque. Tava louco para comer o bolo, né? Falei, vou dar uma mordidinha só nesse bolo quente aqui. Na hora que eu provei o bolo quente, ele estava salgado. Mas muito salgado. E aí fiquei pensando, falei, pô, o bolo da minha avó não é salgado, por que o meu ficou salgado, né? E aí fiquei lá matutando e tal, e aí, olhando a receita, pedia uma xícara de açúcar e uma colher de sal. O que eu fiz? Coloquei uma xícara de sal e uma colher de açúcar. E aí o bolo ficou impossível de comer. Na hora eu pensei, falei, bom, tem uma calda de chocolate que é super doce, vou dobrar a quantidade de açúcar dessa calda, jogar por cima e vai ficar incrível. Fiz a calda mega doce, despejei por cima do bolo, no que eu fui comer ele estava mais salgado ainda, deu aquela ressaltada no sal. Moral da história, tive que fazer outro bolo, fiz e, de uma certa maneira, aquilo me despertou uma atenção para a confeitaria, porque eu vi que a confeitaria era metódica. Ou você segue a risca, ou você não consegue um bom resultado. E aí comecei a fazer as coisas em casa. Eu tinha muita vontade de comer aquelas tarteletes de morango de padaria, só que a gente não tinha como comprar. Então eu falei, vou tentar aprender a fazer esse trem em casa. E foi assim que eu comecei a desenrolar, comecei a fazer em casa, ver a oportunidade de vender, enfim, as coisas foram acontecendo. Quando eu estava com mais ou menos 15 anos, minha mãe falou, filho, não tem muita perspectiva, né? Eu acho que talvez eu não consiga pagar uma faculdade para você e tal, eu vi que você gosta disso, quer tentar fazer um curso de confeitaria? Falei, vamos embora. E aí lá em São Paulo tem o Senai da Barra Funda. Nós fomos até o Senai, que é um centro gastronômico também, super bonito. Cheguei lá, tinha de um lado a sala de panificação, do outro lado a sala de confeitaria. Fiquei encantado com aquilo. Falei, nossa, é aqui que eu quero estar. E aí a moça passou as informações para a gente, e na nossa cabeça era gratuito o curso, né? E na hora que ela terminou de passar as informações, ela falou, então cada curso vai custar R$900, R$1.800. Naquela época esse era um dinheiro alto para nós, minha mãe não tinha como pagar. E aí meio que
foi por água abaixo aquele sonho ali naquele momento, né? E minha mãe começou a chorar. Então a gente estava na recepção, ela chorando, chorando. E nada nessa vida é por acaso. O diretor da escola estava descendo, viu minha mãe chorando. E aí chegou lá, conversou com a mulher que havia nos atendido e falou: o que houve? A moça explicou. Aí ele pegou, ficou olhando para a gente. Aí ele falou: ó, vem cá, deixa eu falar com vocês. Aí subimos, fomos até a sala dele. Chegamos na sala, ele me colocou sentado. Eu falei: bom, de repente a gente vai tomar uma carcada aí por estar chorando na recepção da escola, né? E ele falou: ó, não me pergunte o porquê, mas eu vou dar esse curso para você. E até hoje me arrepia quando eu conto isso. Aí choramos, mas dessa vez de alegria, né? E aí, enfim, comecei o curso de confeitaria e panificação no Senai, um curso super básico, de 1 mês, que é uma introdução mesmo. E a minha carreira, de uma certa forma, começou ali. Eu devo muito ao Senai, porque durante o tempo que eu fiz esse curso, eles tinham lá um mural de empregos, que foi onde surgiu o meu primeiro emprego. E através do Senai eu fui conseguindo outras coisas. No Senai também, depois de um tempo, eu fiz um curso técnico em processamento de alimentos, que é basicamente uma mini engenharia de alimentos, né, que foi muito legal. Tal. Então, eu fiquei no Senai dos 15 até meus 19 anos, e ao longo desse tempo eu trabalhei em alguns lugares, e via Senai eu consegui meu último emprego, né, que foi numa indústria de chocolate chamada Harold, que existe até hoje. E, bom, até esse momento a minha vida era só sonhos, né? Eu sonhava em poder viajar de avião, sonhava em poder fazer alguma coisa diferente. Quando eu entrei na Harold, eu entrei com o cargo de chefe da Harold. E era eu e mais outros 2 chefes, e cada um era responsável por uma região específica do Brasil. Então nós tínhamos lá cerca de 60 culinaristas em todo o Brasil, que eu era responsável por elas. Então o que aconteceu? Quando eu entrei na Harold, eu comecei a viajar muito. E aí aquele cara que tinha um sonho de viajar de avião, começou a se enjoar de avião até, né? Porque eu viajava demais. Eu passei 3 anos na Harold, viajei o Brasil inteiro, de cabo a rabo, e comecei a viajar para alguns outros países, como Argentina, Chile, Uruguai, e fui para outros lugares da aula. Muito bem. Nesse período de Harold, surgiu a possibilidade de participar de algumas competições. Tá? Acho que até dá para chegar nas competições ali, só para ter uma noção. Depois a gente volta para o... Pode passar. Passar também. Mais uma. Mais uma, mais uma. Próxima. Aí, pode ir na seguinte. Então, participei de algumas competições. A grande maioria delas fui consagrado como vencedor. Então, participei na minha primeira de todas, que era... por uma revista chamada Padaria 2000, que eu ganhei e tudo mais, e aí veio a possibilidade de participar da primeira seletiva do World Chocolate Masters, que é a maior competição de confeitaria do mundo. Teve a primeira seletiva do Brasil na história, eu me inscrevi, participei e ganhei, na época, em 2007, como melhor chocolateiro do Brasil. Isso me deu a chance de poder ir para fora, competir lá em Paris, com outros 21 países. Em Paris eu cheguei, na minha cabeça eu achava que eu era incrível, assim, né? Eu, mais uma pessoa, 2 malas, cada um com uma mala de 32 quilos, com todos os meus utensílios, equipamentos ali dentro. Eu falei, estou levando muita coisa, vai ser incrível. Cheguei lá, no dia da competição, fui montar meu espaço, no que eu coloquei minhas 2 malicas ali, as outras equipes estavam chegando de caminhão. Então, eles descarregando caminhões, montando as cozinhas deles. Cada equipe tinha, em média, 30, 35, 50 pessoas. E aí que foi que eu me dei conta que eu não sabia onde eu estava. Moral da história, eu fiquei em último nessa participação em 2007 no World Chocolate Masters. Mas falei, algum dia eu quero voltar aqui e quero ter uma excelente colocação. Voltei para o Brasil. E aí, nessa época, já muitas coisas haviam mudado, minha cabeça principalmente. Eu voltei para o Brasil com uma outra mentalidade. Falei, quero ser o melhor disparado em tudo que eu fizer de confeitaria. E, por coincidência, logo depois que eu voltei, um dia eu estava lá, recebi a ligação de um cara que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Opa, tudo bem? Tudo bem? Oi, Diego, aqui é o Alex Atala. Fiquei sabendo de você, queria te fazer uma proposta para você virar chefe de confeitaria aqui do Dom. Eu falei, que raios é o Dom?
Quem é o Alex? Eu vivia um outro universo, né? Eu vivia um universo de indústria, de confeitaria, não estava nem um pouco antenado com restaurante. Eu falei, tá bom, eu acho que eu posso ir conhecer você aí. E aí eu lembro quando eu cheguei lá, que eu me deparei com o Dom, com tudo aquilo lá, eu falei, pô, legal. Voltei, conversei com o dono da Harold, que era um grande amigo, falei, seu Ernesto, esse cara aqui me chamou para trabalhar com ele, eu não sei muito bem, o que você acha? Ele falou, Diego, vai. Eu vou pelo menos uma vez por mês no Dom, o Dom é incrível, e na época o Dom estava, sei lá, acho que é o terceiro melhor do mundo pelo Fitbet, alguma coisa assim. Ele falou, vai, eu te demito, eu faço a sua demissão, você vai lá, se não der certo eu te contrato de novo, mas é uma oportunidade para você. E aí foi, e assim começou, e aí eu fiquei lá no Dom quase 2 anos, como chefe da confeitaria, peguei uma época incrível do Dom. Saí do Dom, e aí eu vi que eu tinha que tentar outras coisas. Eu sempre tive dificuldade um pouco de trabalhar para os outros, assim. Eu sempre fui muito proativo. Queria fazer muita coisa, queria mudar, queria mexer, tinha ideia e não sei o que, isso, aquilo. E quando você trabalha numa empresa não é bem assim. Você pode, mas você tem limites, né? E aí que eu entendi que eu tinha que, de repente, empreender. Então, foi aí que começou a minha trajetória de empreendedorismo, basicamente com 24 anos, que foi quando eu montei o meu primeiro negócio, que era uma loja de chocolate, chamada Galeria Chocolate. Essa loja é uma coisa maluca até hoje. Você chegava na loja, se vocês quiserem, por exemplo, eu quero uma trufa de chocolate, eu quero um bombom de caramelo. Não tinha. Eu tinha bombom de wasabi, bombom de alho, bombom de cebola, só loucura. E obviamente que demorou para essa loja emplacar. Ela quase que não emplacou, porque as pessoas não estavam preparadas para tantas coisas exóticas assim. Né? E depois de um tempo até foi, tal, mas a gente teve que se ajustar, porque até hoje ainda, se eu fizer um bombom de cebola, só no que eu falei aqui, alguns já fizeram uma cara meio feia, que nunca comeriam um bombom de cebola. Mas pensem que uma cebola caramelizada é docinha, deliciosa, dá pra gente fazer muita coisa com ela. Enfim, essa loja, fiquei com ela por um tempo. Nesse período, eu recebi uma proposta para me tornar apresentador de um programa chamado Bem Simples, que ele era dentro da Fox, né? E esse o programa chamava A Confeitaria, o canal era Bem Simples. E, bom, enfim, isso foi um estouro na época. Imagina que lá atrás, a gente está falando de 15 anos aí quase, não existia essa febre de redes sociais, nada disso, então as pessoas assistiam TV, liam revistas e jornais, basicamente era isso. Então isso me deu muita exposição. As coisas foram acontecendo, com 28 anos, por acaso, eu montei a escola de confeitaria. Tinha um sonho de montar uma escola, era uma coisa que eu desejava muito, porque tudo que eu aprendi foi na raça. Eu devo muito ao Senai, o que eu aprendi lá, mas devo muito mais aos livros. No Senai tinha uma biblioteca incrível de livros estrangeiros, que toda vez eu pegava esses livros e olhava o que tinha lá e falava, como é que alguém faz isso e aqui não tem? E eu não entendia. Né? Então, de novo, só tinha livro, tá? Não tinha muito negócio de rede social, nada disso. Então, foi aí que eu comecei realmente a tentar fazer algo diferente. E foi o que me colocou no mercado como um cara doidão lá atrás. Né? Montei a escola quando eu estava com 28 anos. A escola foi um acaso também. Montei por acaso, montei sem grana, montei sem sócio, só tinha vontade. E graças a Deus deu certo a escola. Logo no que montou, a escola virou um case e a gente virou uma grande referência no Brasil como ensino de alta confeitaria. Há 13 anos, eu posso dizer que a gente não fazia a alta confeitaria que a gente faz hoje, mas para a época era muito bom. E com a escola, eu aprendi aí de fato a gerir um negócio, comecei a gostar dessa área de empreender e ao longo desse tempo, eu fiz outras empreitadas, né? Revista, enfim, várias coisas. Acho que até dá para voltar um pouquinho para falar lá que aí vai mostrando pode voltar ali, onde chega na escola, nos empreendimentos. Aí. Então, a escola, esse ano aqui completará 13 anos de vida. A gente já nem sei quantos alunos que a gente formou, né, através dos cursos presenciais e dos cursos online, e o objetivo sempre foi, que é um slogan que eu tenho, que é por uma confeitaria brasileira. Tem muita gente que fala, Diego, mas por uma confeitaria brasileira, mas você usa um monte de coisa importada, não sei o quê, isso você não é 100% Brasil. De fato, a gente não é 100% Brasil, e mais de fato ainda, as bases não são brasileiras, as bases são europeias. Então, o que a gente faz é
adaptar a nossa realidade, trazer uma confeitaria com toque brasileiro, mas sempre com a base europeia. Não tem muito o que fazer. Tá? Então a gente vem aí contribuindo para esse avanço na confeitaria. São 13 anos que a gente vem fazendo isso com muita intensidade e talvez eu possa dizer que agora, este ano especialmente, talvez seja o ano da confeitaria. Talvez seja um ano que nós tenhamos mais pessoas interessadas no ato de confeitar. Bom, então a escola eu montei várias coisas, errei um monte, tá? Acho que todo empreendedor que realmente ama isso, erra. E a gente erra muito. Tá? Errar faz parte, seja no dia a dia da profissão de vocês, seja no ato de empreender, errar que faz com que a gente atinja a excelência. Porque se você, eu errei, como é que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer para não fazer isso mais? Né? Então, eu errei muito para que eu chegasse no dia de hoje assim. Com a escola, muitas coisas aconteceram, e em 2014 para 2015 teve novamente uma seletiva para o World Chocolate Masters, a segunda no Brasil. Aí eu falei, dessa vez eu vou participar. Tinha equipe, tinha grana, tinha mais conhecimento, tinha tudo. Fizemos a seletiva aqui no Brasil, ganhei de novo como melhor chocolateiro do Brasil pelo World Chocolate Masters. E aí isso me deu a possibilidade de ir para Paris competir novamente. Só que dessa vez eu fiz completamente diferente. O que eu fiz? Decidi que a gente ia encerrar nossas operações, a gente ia ter só alguns cursos. Toda a minha equipe de quase 15 pessoas, eu dediquei somente à competição. Então, eu contratei essas 15 pessoas para que nós fizéssemos um treinamento muito aprofundado para a competição. Então, a gente ficou quase um ano treinando toda semana um simulado para a competição. Então, para quem não sabe, basicamente é assim, nós temos na competição, na final, são 8 horas, divididas, aí são várias tarefas ao longo dessas horas. Por exemplo, em 3 horas você tem que montar uma escultura de chocolate. As esculturas de chocolate nessa competição, todas elas têm 2 metros de altura. Nem menos, nem mais. Todas elas 2 metros de altura cravado. Depois disso, uma série de bombons. Depois, sobremesa empratada. Depois, entremê. Então, são várias coisas que a gente tem que entregar com o tempo correto, na quantidade certa e com o máximo possível de excelência. Então, a gente passou um ano fazendo esse simulado semanalmente. Toda semana, a gente se organizava, no final da semana, fazia como se fosse a competição. Né? Então, a gente treinou pra caramba. Um mês antes, peguei todo mundo da minha equipe, fomos a Paris, levei todos eles a Paris, ficamos um mês em Paris, achamos um lugar lá que a gente conseguiu se organizar, arrumar tudo bonitinho para poder participar da competição. Então, estava tudo lindo, maravilhoso. Nessa época eu já estava com uma certa famosidade nas redes sociais, estava muito forte, por algum tempo, pouco tempo, mas lá atrás também, eu fui um dos confeiteiros mais famosos do Instagram. Né? Na época que não existia a Mauri Guichon, Cedric Grolet nas redes sociais. Então era muito forte, assim, e foi o que me trouxe muita visibilidade ao redor do mundo. Assim. Então o pessoal me chamava às vezes para fazer as coisas lá fora e ficava perguntando como é que eu tinha tantos seguidores. Na época eu tinha 100 mil seguidores. Como é que eu tinha tanto, como é que meus vídeos eram tão visualizados e tudo mais. Bom, chegamos na competição, no dia da competição, estava muito bem cotado por conta dessa presença nas redes sociais, por conta de tudo que a gente havia feito. E, bom, a competição começou, montei a primeira coisa que era a minha escultura, não sei se alguém já alguma vez pesquisou o que é o World Chocolate Masters, e até essa participação minha, mas era meio que um monstro, assim. Terminei de montar essa escultura, estava em cima da mesa, só de meias, terminando de colocar a escultura, desci, fui lavar minha mão para poder dar sequência ao processo como todas as outras tarefas. Do que eu estava lavando a mão, a escultura explodiu. Quebrou inteira. Em um ano, a escultura nunca caiu. Mas ela tinha que cair lá. Moral da história, a escultura ela ia ser avaliada a partir de 3 horas. Então, tinha que dar 3 horas de competição. Os jurados passavam nas bancadas avaliando todas as técnicas. A minha escultura caiu com 2 horas e 47. Então, não teve o que ser avaliado. Só os cacos. Obviamente que eu dei sequência, entreguei tudo o que precisava, fiz tudo certinho, me deu um choque brutal aquilo, né, de olhar, de pensar no tempo que eu dediquei, na grana que eu gastei, enfim, tudo. Né, nessas horas a cabeça vira uma loucura. Assim.
Mas terminei a competição, todo mundo veio me parabenizar, todos os jurados disseram que o trabalho foi impecável, que tinha muita chance de ficar entre os 5 melhores, mas pelo fato de ter caído a escultura, não teve jeito. Ainda assim, teve uma outra avaliação, que foi uma avaliação pública, e eu levei o prêmio de melhor escultura de chocolate. Não levei o prêmio geral, mas levamos pelo menos um prêmio para casa, e foi a melhor colocação que a gente teve aí nessas competições de confeitaria. Quando eu voltei para o Brasil, muita coisa aconteceu, né? Eu estava realmente assim, com a minha cabeça, tinha estourado de todas as possibilidades e tal, e aí começou a surgir muita possibilidade para eu poder viajar para outros países. Tá? Acho que passa um pouquinho ali nas viagens. Pode ir na próxima. Acho que é... Pode ir. Mais uma. Acho que depois das premiações. Aí. Bom, esse não é o número atual, tá? Mas ao longo aí da minha vida, foram mais de 115 países que eu dei aula. E aí voltando, né, naquela história maluca lá, do cara que não tinha grana, do cara que sonhava em viajar de avião alguma vez na vida, que sonhei tantas coisas, mas nunca sonhei tão grande desse jeito. O que a confeitaria me proporcionou é de uma grandeza que eu não consigo mensurar. E comecei dando aula, quando eu comecei essa jornada de viajar muito, eu fui dar aula na Rússia gostaram de mim, e aí eu fui dar aula em São Petersburgo, na São Petersburgo gostaram de mim, dei aula na Rússia como um todo. E aí depois de lá fui para a China, Japão, não sei o quê, eu dei aula em lugares que eu nem sabia que existia no mapa. E isso foi incrível para mim como profissional, pessoal, me trouxe muito conhecimento, né? Muita viagem, tudo que a gente faz em excesso cansa, né? Teve um momento da minha vida que eu cheguei e falei, cara, não aguento mais viajar. Eu quase não ficava no Brasil mais, tinha meus negócios aqui, as coisas não estavam indo tão bem com a minha ausência, falei, preciso parar. E aí tive um insight na época, eu falei, bom, vou parar com essas aulas, mas eu quero ter alguma relação aqui fora, eu vou tentar montar uma confeitaria fora do Brasil. E aí tentei na França, conheço todos os confeiteiros da França, todos muito próximos, falei, de repente eu vou montar alguma coisa lá, o pessoal vai ser super bacana comigo. Fui tentar montar uma coisa na França, todo mundo fechou a porta. E é uma coisa que eu admiro nos estrangeiros, diferentemente de nós brasileiros, eles não abrem porta para gringo. A confeitaria é francesa. A gente vai dar sequência na nossa tradição. Tem como entrar? Tem como entrar, mas é muito mais difícil. Diferentemente do Brasil, que quando vem qualquer um falando qualquer coisa, tem o mundo à disposição. Né? A gente não se valoriza o quanto deveria. Não deu certo França, beleza, falei, o que eu faço, tal. E aí, por acaso, me veio a oportunidade para fazer um trabalho para a Embaixada do Brasil no Japão. Fui, dei uma aula, gostaram, e aí começou meu relacionamento com o Japão. Foram quase 2 anos indo e vindo para o Japão. E nesse processo como um todo, perguntaram se eu tinha interesse de montar um negócio lá. Falei que sim, enfim. Montei uma loja no Japão, né, indo e vindo. Japão, não sei se alguém já foi, mas não é logo ali, né? É muito longe, né? Então, eu ficava quase que todo mês indo e vindo para o Japão, foi muito cansativo, montei a loja, e aí no Japão, para você montar um negócio, tem que ter um sócio japonês, montei a loja, começamos a operar em 2019. O que aconteceu em 2019? Covid. A gente operou, sei lá, um mês e um pouquinho, explodiu o Covid, tive que voltar, acabou-se o sonho japonês. Aí voltei para o Brasil, tive que me reinventar aqui, né, através de redes sociais, enfim, a gente fez tanta coisa durante esse período, foi muito positivo financeiramente, foi uma época complicada, mas que eu me reinventei como ninguém, assim, e teve muita coisa que deu certo. Isso fez com que eu abrisse o meu primeiro, pode voltar um pouquinho lá, né, que aí, com que eu abrisse o meu primeiro negócio, que não é o Levena, mas foi o Casaria. Montei uma operação que era brunch, restaurante, confeitaria, um mix de tudo, que era uma coisa que eu gostava muito. Isso deu super certo, virou um mega case também em São Paulo. Em 2022, eu recebi a proposta de vender a operação para um grupo grande. Fizeram a proposta, eu falei, beijo, abraço, dá o dinheiro e pode levar. E aí vendi o Casaria. E, na sequência, comecei com o Levena. O Levena completa 2 anos agora, em 28 de fevereiro. É uma operação igual, onde eu tenho brunch,
almoço, jantar, confeitaria, panificação, gelato, a gente tem de tudo em um pequeno espaço. Alguém aqui, por acaso, já foi ao Levena ou não? Tudo isso, só 2. Muito bom. Então, vocês estão precisando aí. Então, o Levena, a gente está lá em São Paulo, está em Pinheiros. Como todo negócio tem a sua curva de crescimento, a gente demorou um pouquinho mais para emplacar, mas ano passado foi o nosso ano, foi onde a gente estourou nas redes sociais. Tenho certeza que alguém já viu minha banana passando pela timeline de vocês aí, pelo menos, né? Eu sei que tem os trocadilhos e tudo mais, mas a banana ficou famosa. Então a sobremesa, isso não é uma banana, explodiu nas redes sociais, e hoje em dia é isso, né? Não adianta, tem que ter alguma coisa icônica que faça com que virem os olhos para vocês. E aí da banana, o Levena virou um mega case. Tanto até pulando um pouco de hoje, a banana deu tão certo que eu estou montando um negócio só de bananas. Tá? Então hoje a gente já tem a sobremesa não é a banana, temos o bombom não é banana, Negroni, enfim, e a Páscoa vai ser um bananão. E aí depois vocês vão ver porque isso aqui é um mega segredo ainda, mas vai ser polêmica a nossa Páscoa. Bom, o Levena, graças a Deus, desde o ano passado para cá, foi um sucesso sem igual. Né? Então a gente está com um movimento muito bom, uma operação muito certa, assim, coisas que eu gosto. Né? Eu vendo hoje que eu gosto no Levena. Quando eu viajo, eu gosto de um café da manhã muito bom. Então é que eu tento colocar lá. E hoje, inevitavelmente, apesar de a gente ter se vendido como uma confeitaria, mas o nosso core é comida. Então é muito brunch, muita comida. E é o que eu falo, né? A minha vida inteira fui confeiteiro, mas desde que eu abri meu primeiro negócio, Casaria, eu virei cozinheiro. E eu virei cozinheiro, eu sempre amei cozinhar, né? Mas eu virei cozinheiro porque lá no Casaria eu tinha 53 cozinheiros na minha equipe só de cozinha quente. E Deus do céu, como é difícil. Nossa Senhora, aí eu tinha tanto problema lá que eu falei, bom, eu tenho que cair para a cozinha. Caí para a cozinha, entendi como funcionava, gostei, amo mais a confeitaria, mas eu aprendi a ser cozinheiro na marra, e hoje eu consigo transitar nessas áreas muito bem. Uma coisa que eu sempre falo, e pode ter gente que discorde, está tudo bem, mas um bom confeiteiro pode se tornar um excelente cozinheiro. Agora, um excelente cozinheiro não será um bom confeiteiro, porque é muito diferente. Tá? E eu vejo muito meus amigos assim sofrendo, que, Diego, pô, cara, os caras são bons, incríveis de cozinhar, mas quando cai para a confeitaria, vem lá aquele raio daquele petit gâteau, vem aquela sobremesa que, pelo amor de Deus, é triste. E aí, quando você vai tentar ensinar confeitaria para um cozinheiro que não é tão regrado, ele tem dificuldade de seguir uma receita, tem dificuldade de pesar as coisas. Então, por isso que eu falo que existe uma diferença muito, muito grande. O confeiteiro não, ele é regrado. Então, é tudo na medida certa, no tempo certo, na temperatura certa, enfim. Para a gente fazer essa transição é um pouco mais fácil. Obviamente que as áreas são muito distintas, mas eu diria que é um pouquinho mais fácil. Acho que agora pode passar. Bom, logo depois que eu vendi... Pode deixar naquela anterior lá, que estava do Masterchef. Logo depois que eu vendi o Casaria, eu tinha um sonho de vida, que era fazer um livro. Então, eu tentei fazer livro de todas as maneiras possíveis e não conseguia. Né? Eu fui para algumas editoras, eu apresentava o meu projeto e a maioria delas falavam assim, mas Diego, se fosse um livro de cupcake, alguma coisa, seria mais fácil. Mas agora o seu livro é muito técnico, é muito específico. Né? Se vocês repararem aqui, eu tenho uma tatuagem, eu odeio cupcakes. Não é em vão, tá? É por conta de tantas vezes que eu ouvi falarem disso para mim. Enfim, tentei, não deu certo, tal. Quando eu vendi, eu falei, cara, quer saber? Eu acho que o momento é agora de fazer meu livro. Abri minha editora, contratei a equipe e fiz meu livro pela minha editora. Então, esse foi o meu primeiro livro, feito 100% por mim, que essa daqui é a nossa segunda edição. Né? Então, é um livro que fala basicamente aí dos meus 15 anos de carreira. A gente tem um pouquinho de... Tem de tudo, né? Tem da parte de entremês, tem os bombons. É um livro que tem bastante história, basicamente receitas, um pouquinho da minha biografia, mas que, graças a Deus, aí, desde a primeira edição, tem sido um sucesso sem igual.
Já adiantando, eu trouxe alguns para venda aqui. Quem quiser, depois pode ir lá. Eu sempre vendo com desconto em relação ao que nós temos no preço normal, tá? Quando eu faço as palestras, quem quiser também, depois eu jogo um autógrafo para vocês. Esse ano aqui sai um outro livro que eu terminei, entreguei já o livro, e essa vez com o Senac, que é o livro de croissant. Né? Então, ao longo da minha carreira também, eu odiava panificação, não gostava, para mim não era uma área bacana, mas uma vez eu estava em Dubai dando aula, em Dubai era muito bom para mim, e a moça que me contratava falou, chefe, na próxima vez que você voltar, você pode ensinar croissant? Eu falei, vixe, não faço nem ideia como é que faz croissant, né? E eu lembro que eu voltei para o Brasil, fui fazer curso, fui buscar como é que é, enfim, demorou exatos 3 anos para eu aprender a fazer croissant, perfeitamente. Eu posso dizer que hoje eu sei fazer croissant e eu sei todos os problemas do croissant só de olhar. Mas croissant, eu diria que não é panificação. Croissant é confeitaria. Tanto que lá fora, hoje em dia, já é muito comum confeiteiros estarem especializados em croissant, de tão complexo, de tão diferente que é do universo da panificação. Tá? Então, croissant virou uma das minhas paixões, veio essa proposta, e aí vai sair esse livro de croissant, que está um livro bem bacana também. Volta lá para cima um pouquinho, acho que no Masterchef lá, acho que pode subir. Subindo. Ano passado, eu sempre tive vários sonhos na minha vida, e um deles era, obviamente, participar do Masterchef de alguma maneira. O programa tinha 10 anos, e nunca, em hipótese alguma, tinham me ligado. Oi, Diego, tudo bem? Vem fazer uma participação aqui, acho que está depois, agora pode descer. Aí. Oi, Diego, tudo bem? Vamos fazer uma participação aqui no Masterchef? Nada, 0. Aí eu falei, alguém deve ter alguma coisa comigo lá, porque nunca me chamaram, nada. Sei lá, deve ter alguém lá que com certeza não gosta de mim. Aí no passado eu estava no Levena almoçando, eu e meu irmão, de repente chega uma mulher lá, a Roberta Brown, talvez alguns conheçam. Ela, doidona, já chegou me interrompendo o almoço, ela, oi Diego, tudo bem, quero falar com você e tal. Meu irmão conhecia ela, porque meu irmão foi professor da Le Cordon Bleu, e ela era, eu acho que uma das gestoras lá. Sentou comigo à mesa e aí falou, Diego, seguinte, eu sou do Masterchef, eu sou a chefe responsável pelo Masterchef, e eu quero que você seja o nosso fornecedor de doce. Aí eu falei, fornecedor de doce? Ela falou, Eu falei, não quero. Ela, como assim você não quer? Eu falei, não quero ser fornecedor de doce do Masterchef. Ela falou, mas Diego, é um Masterchef confeitaria legal. Eu falei, eu quero ser jurado. Ela, mas você não quer fornecer nada? Eu falei, não quero fornecer nada. Eu posso fornecer se eu virar jurado. Do contrário, você pode ir embora. Ela falou, você é ousado. Então você não quer fornecer? Eu falei, não, mas eu quero ser jurado. Ela falou, tá bom, ninguém te ligou nada? Eu falei, não. Ela falou, tá bom. Deu 2 dias, estou lá, trabalhando, recebo uma mensagem no WhatsApp, aí assim, oi Diego, tudo bem? Aqui é a Marisa, sou a diretora do Masterchef, vai escrever um textão gigantesco que eu nem li, só vi ali, diretora Masterchef, essa, pá. Abri e falei, sou eu. Respondi assim, eu tenho exatamente assim, ela assim, como assim sou eu? Eu falei, sim, sou eu sou o jurado, você não precisa procurar mais ninguém, sou eu. Ela falou, mas menino, você é muito ousado, não sei o quê, isso e aquilo. Ela falou, mas gostei. Posso te encontrar? Posso te conhecer? Moral da história, deu 2 dias, foi ao Levena, almoçamos juntos e virei o jurado do Masterchef. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente perde oportunidades por vergonha ou por de repente não... Será que eu faço? Eu sempre falei assim, o quanto que a gente quer uma coisa. Eu sempre quis muito tudo que eu fiz. Eu sempre quis ser o melhor, eu sempre quis fazer mais coisas, sempre quis ser o primeiro em tudo. É uma coisa minha, e não é porque eu estou competindo com ninguém aqui. A minha competição sempre foi comigo, e ainda é. Eu quero ser o melhor para mim. Eu quero ser o número 1 para mim. E quais são os meus limites? Eu acho que não existe. Então, esse approach, né, essa atitude com ela foi o que me colocou no Masterchef, e posso dizer para vocês que mudou a minha vida. Eu não tinha noção da grandiosidade que é o Masterchef. E por que eu falo para vocês que 2025 é o ano da confeitaria? Porque nós já temos uma edição confirmada para esse ano de confeitaria, novamente, né, mais uma edição de profissionais, e
Se a gente pensar o que o MasterChef fez pela gastronomia ao longo de 10 anos, né, a exposição, a mudança, a valorização, eu tenho certeza que a confeitaria vai enfrentar a mesma coisa. Alguém assistiu o MasterChef aqui ou não? Pelo menos isso. Pensei que fosse só 2, agora levantar a mão já vai ficar triste, né? Então, assim, a gente já colocou a confeitaria num outro patamar. A gente já viu que a confeitaria é bonita. Tenho certeza que muita gente que, de repente, não tinha tesão na confeitaria, ao assistir ali, falou, pô, de repente é legal. Eu acho que eu posso tentar. E a gente está precisando de confeiteiro bom. A gente vive num país que é quase que um continente, gente. E se eu falar para vocês, na palma da mão, de bons confeiteiros, sei lá, não encho 10. Bons, técnicos, que sabem coisa, que estão na mídia, enfim, que sejam realmente um pacote completo. Então, existe um mercado totalmente escancarado para quem deseja seguir nessa área. Muito. Mas seguir com seriedade. Tá? Uma coisa que eu sempre falo, a gente precisa transformar isso numa profissão. E foi o meu discurso no MasterChef, para entrar, meu discurso lá, que quando a gente fala de cozinha, o cozinheiro é o Deus. O confeiteiro é qualquer um. O confeiteiro pode ser o garde-manger, pode ser não sei quem. Quem trabalha na cozinha deve passar por isso, entende como é que é? São raros os lugares que investem nisso. Ontem a gente foi jantar num lugar super bacana e a sobremesa foi um susto. Uma tristeza. E quase sempre a minha experiência é incrível, comida e péssima na sobremesa. Então, assim, eu não consigo ter uma experiência linear que fala, meu, isso aqui foi sensacional. Voltaria porque tive uma experiência completa, incrível. É sempre isso. Bom, chega na sobremesa, às vezes eu prefiro nem pedir para não ficar triste, para poder voltar num lugar. Falar, deixa quieto, eu já olhei aqui, tem petit gâteau, soufflé de goiaba, brownie com sorvete. Eu falei, cara, não quero. Como é que a pessoa é capaz de criar pratos tão complexos, bem feitos, técnicos, e quando chega na confeitaria é qualquer coisa? Então, por isso que eu falo, a gente precisa de gente. Precisamos de bons confeiteiros. Não sei se tem aqui apaixonados por confeitaria ou aqueles que estão em cima do muro ainda, mas existe uma área muito boa e muito próspera na confeitaria. E eu digo por mim, o tanto de lugar que eu viajei, o tanto de coisa que eu conquistei, eu jamais imaginei que eu poderia ter tanto fazendo docinho. Então, é isso que as pessoas veem. Assim. Obviamente que confeitaria é muito complexo, mas existe realmente muito o que se conquistar. Então, esse ano de 2024 foi um ano muito bom, muito positivo, que me trouxe aí a possibilidade de juntar a eles, fazer parte desse MasterChef, que foi um sucesso, graças a Deus. Tanto é que a gente vai ter outra edição, e tem até uma edição surpresa, que eu não posso falar, mas esse ano aqui tá cheio de coisas legais. Tá? E isso, chegamos aqui nos dias de hoje, graças a Deus eu venho muitas coisas boas acontecendo, cada vez projetando mais. Uma coisa que eu sempre falo é, nada vence o tempo. Tá? No mundo tão rápido como o que vocês estão vivendo hoje, a informação ela vem rápido. E a gente acha que a gente é profissional mais cedo. Mas isso é fake. Tá? A nossa profissão, seja ela na cozinha, na confeitaria, na panificação, é uma profissão de artesão. O que é uma profissão de artesão, no meu visto? Você desenvolve as suas habilidades com o tempo. Quanto mais você faz aquilo, melhor você fica. Então, eu digo hoje, nos meus 40, quase 41 anos, que o Diego, ali nos 30 anos, que se achava o cara, eu não tinha noção nenhuma de hoje. Eu tenho certeza que quando eu chegar nos 50, a sensação vai ser a mesma. O tempo vem me trazendo maturidade, mais calma, analisar as coisas de forma diferente, para que eu possa fazer de tudo isso um negócio, ganhar dinheiro, ser feliz e tudo mais. Então, para vocês que estão começando, a dica é, consumam tudo que a internet oferece, com cuidado. Tá? Eu sempre falo que tem muita gente ensinando milagre que não existe.
umas coisas bizarras que eu vejo aí de épocas de Páscoa, de croissant, cursos, faça croissant num espaço de 1 por 1, sem ar-condicionado, sem batedeira, sem nada, umas coisas doidas assim que o pessoal vende e a galera compra, né? Então, cuidado com o que vocês consomem, mas ainda assim, existe muita gente passando muita técnica, isso faz com que vocês consigam evoluir mais rápido, mas nada vence a prática. Então, aprendam, desfrutem o máximo que vocês puderem. Para quem tiver a possibilidade de repente, viajar, ir para outros lugares, faça isso. Né? Eu diria que eu sou quem eu sou por conta de tudo que eu viajei. E nem eram meus planos. Mas viajar te abre um horizonte sem igual. Você estar em outra cultura, passar perrengue, dificuldade, aprender outras línguas. Né? Através da confeitaria, eu já falava inglês quando era moleque, mas através da confeitaria eu aprendi espanhol, aprendi francês, fui tentar desenrolar no japonês, mas sem condições, não deu para mim, mas gostaria muito de tentar de novo antes de passar dessa vida. Mas assim, tudo que a confeitaria me proporcionou. E o legal de tudo isso é que quando eu encontro alguém que não faz noção nenhuma de quem eu sou, que não assiste TV, que não está nisso, e a pergunta assim, você faz o quê, Diego? Ah, eu sou confeiteiro, e eu faço questão de falar que eu sou confeiteiro, eu não sou chefe, não sei nada. Pô, legal, você sabe fazer bolo de cenoura? É a concepção das pessoas. E aí, quando está comigo, quando vê meu estilo de vida, quando as coisas, mas certeza que esse cara é confeiteiro? Com tudo isso? Então, existe sim muito sucesso, existe sim possibilidade de ganhar muito dinheiro, mas com determinação. Tá? Vocês já devem saber que não é uma área fácil, não é uma área que se paga bem. Não tem nada disso. Quem está aqui e quem seguir a carreira é porque ama, muito. Tá? Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vivo confeitaria 24 horas por dia. Penso, estou criando, tudo que eu olho é uma possibilidade nova para mim, mas eu amo isso. Né? E é o que me fez suportar tudo que eu já passei. Agora, se é só uma aventura ou só um passatempo, dificilmente vai ser para vocês. Tá? É uma área dolorida, pesada. Tem o seu potinho de ouro lá no final, tem. Para muita gente. Mas com muito trabalho. A gente pode passar, acho que para o último slide aí. Aqui, só aqui, pessoal, esse ano, no finalzinho do ano passado, para esse ano, a gente começou um outro projeto. Eu gosto de achar sarna para me coçar, não consigo ficar parado. E comecei um podcast chamado Pastrycast. Não sei se alguém já viu por acaso aqui ou não. Então tá bom, tá na hora de vocês verem, tá? Hoje mesmo. Tá lá no YouTube. A gente começou convidando todos os ex-participantes do MasterChef Confeitaria. Convidamos também a Marisa, que é a diretora, e agora a gente está entrando aí em conversas com outros confeiteiros. Então é um podcast dedicado única e exclusivamente à confeitaria. E é um podcast que eu realizo com o meu irmão, né, que é uma pessoa que entrou na confeitaria por conta de mim. Hoje é ele quem está à frente da escola de confeitaria. E também do Zé, que é um ex-funcionário meu, bodybuilder, que tem o seu negócio de confeitaria também. Então, quem quiser, está aqui, ó, Pastrycast, depois dá para vocês pegarem, mas está no YouTube, vale muito a pena, a gente fala de confeitaria o tempo todo, e quem está na área, está começando, acho que é legal, porque as dores são sempre as mesmas. Aqui um pouquinho estão em pequenas imagens, mas pelo Instagram dá para ver, tem um pouquinho de tudo que eu fiz. Ali no cantinho, acho que não vai dar para todos verem, obviamente, mas tem eu do lado de uma mega escultura de chocolate, que foi a escultura que eu apresentei no World Chocolate Masters. Então, eu tenho 2 metros de altura, ela tem 2,30 metros. Mas então, assim, aqui tem algum compilado aí das coisas. E aqui, uma das primeiras fotos que eu me lembro, próximo no bolo. Eu tenho 2 paixões, sempre tive, carro e confeitaria. Hoje eu consigo juntar as duas bem, graças a Deus, assim. Mas meu primeiro bolo de confeitaria, né, que eu me lembro, e então a confeitaria, de uma certa forma, sempre teve
Não fui eu que fiz esse bolo, mas a família fazia, tá? Então, assim, sempre fez parte a gastronomia, né? E o que eu sempre falo, eu agradeço a confeitaria por tanto, tá? Gosto de frisar isso, gente, porque a gente pode ter sucesso de várias maneiras, tá? Sucesso não é crime, ganhar dinheiro não é crime, isso é uma coisa que aqui, infelizmente, ainda muita gente vê errado. Mas vocês merecem sim ter sucesso, merecem sim ter muito dinheiro, mas para isso tem que trabalhar. Não tem outra fórmula. Ok? Bom, muito basicamente é isso, pessoal. Acho que a gente pode começar com a nossa receitinha aí. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto eu vou me organizando aqui? Não? Muito bem. Se quiserem, fica à vontade, qualquer coisa, tá? Bom, pessoal, eu vou fazer aqui o passo a passo, acho que precisa estar aqui, né? De uma das sobremesas que eu tenho lá no Levena. Então, quando a gente fala de confeitaria, vocês assistiram o MasterChef, aí vocês viram o quão é complexo, né? Então, não é simplesmente pegar, sair, fazer, juntar as coisas, tudo tem muita etapa. Uma das coisas que o pessoal mais teve dificuldade, né, uma coisa louca assim, né, quando eu fui contratado como jurado do MasterChef, as provas, tudo era diferente. E eu falei, gente, se a gente fizer isso aqui, a gente vai ser só mais um. Se vocês permitirem, vamos fazer uma coisa mais complexa. Então a gente viu que para eles foi difícil, porque eles estavam acostumados com cozinha quente, que as provas duravam 1 hora, 2 horas no máximo, e a gente cai numa edição de confeitaria que teve dia que a gente gravou 9 horas. E eles não entendiam, falavam, mas meu Deus do céu, como assim? Então, a confeitaria, ela é complexa, né? Ela demanda tempo, a gente consegue trabalhar, obviamente que para a gente começar, demanda todo esse esforço, mas depois a gente tem a facilidade de trabalhar com produto frio, congelado. Diferente da cozinha quente, que muitas das coisas são à la minute, né? Então, a gente finaliza na hora, o prato tem que chegar quente, na confeitaria, a grande maioria é gelado. Então, a gente, diferentemente da cozinha, a gente perde muito tempo no preparo, para depois ser mais rápido na finalização, né? Então aqui, ó, vou começar pelo biscuit. Eu tenho isso aqui ele chama Citrus, é uma sobremesa que eu desenvolvi ano passado, que tem aí uma coisa que eu sempre falo, né? Tem bastante textura, sabor e frescor. Então a sobremesa que entrou, eu tenho evitado trocar muitas sobremesas. Uma coisa também que eu aprendi com o tempo, com maturidade, é que antes não, até hoje eu tenho muita ideia. Mas quando você tem um negócio, se você tem muita ideia e quer colocar isso ali toda hora, né, eu vou colocar uma sobremesa nova, vou criar isso, vou criar aquilo. Eu estrago o meu estoque, bagunço o meu estoque, bagunço a cabeça dos atendentes. Então, o ideal é sempre a gente ter um menu de sucesso, trabalhar o máximo possível nele, esgotar isso, e aí, em algum momento você faz algumas adaptações ou criações. Então, hoje eu tenho muito menos novidades no Levena por uma questão de operação, de facilidade de operação mesmo. Aqui, como eu falei para vocês, eu tenho a clara de ovo, que a gente vai montar. O biscuit seria essa base inicial da nossa sobremesa, que seria o substituto do pão de ló. Então, basicamente, aqui eu tenho clara, açúcar invertido, açúcar refinado, farinha de amêndoas e farinha de trigo. Coloca isso aqui num bowl para mim, por favor, esses 3. Eu costumo preparar meus biscuits utilizando o açúcar invertido no lugar do açúcar refinado, por uma questão de textura final. Quando eu trabalho com açúcar refinado, eu tenho um biscuit um pouco mais seco e com a superfície um pouquinho, quase que crocante, dependendo de como eu assar. Quando eu uso açúcar invertido, eu consigo um biscuit mais úmido, mais macio. Tá? Então, é mais uma questão técnica aqui. Eu sempre costumo montar as claras primeiro, quase que em ponto firme, adiciono o açúcar invertido, que vai fazer com que elas fiquem na textura ideal. Sempre as claras que a gente for trabalhar aqui, pode colocar tudo junto. Sempre as claras em pico médio, tá? Não muito firme, porque senão fica difícil da gente misturar. Os secos aqui, a gente mistura todos num bowl, deixa num cantinho e já eu vou entrar com eles aqui. Então, na hora que eu acrescento o açúcar invertido, não precisa bater muito mais, é só para ele homogeneizar. Vou mostrar o ponto para vocês.
Aqui a gente está trabalhando com a farinha de amêndoa. Você fala, ah, Diego, pô, mas farinha de amêndoa é difícil, é caro, não sei o quê. Por que se utiliza tanta farinha de amêndoa na confeitaria francesa? Porque ela é neutra de sabor. Tá? Então eu consigo fazer muitas preparações com ela sem dar muito sabor. Agora, essa receita aqui eu poderia pegar a farinha de amêndoa e substituir na mesma quantidade por uma farinha de amendoim, farinha de castanha do Pará, farinha de castanha de caju, que aí eu vou conseguir sabores diferentes também. Tá? Então, uma base sempre que eu consigo ir brincando. Ó, textura dele aqui, tá vendo? Ó, não está escorrendo, mas está num pico aqui médio. E agora eu venho adicionando a farinha de amêndoas, o açúcar e a farinha de trigo. A forma de misturar aqui também é importante, pessoal. A gente vê nos cursos lá da escola que parece simples, eu sempre mostro como é que mexe aqui, e aí quando o aluno vai fazer, parece que deu um apagão na memória dele, ele mexe de todo jeito, quando ele vê, ele está com um bowl de ponta cabeça plantando bananeira. Aqui, da forma o que acontece? Esse biscuit, o que vai dar a leveza para ele? É a aeração das claras. Foi o ar incorporado no batimento. Se eu misturar muito vigorosamente aqui, o que eu faço? Eu quebro todas essas bolhas de ar e o meu biscuit ele não vai crescer. Tá? Então, não tem o fermento. O meu fermento é um fermento natural. Então, por isso, a forma que a gente mistura, ela deve ser uma forma um pouco mais delicada. Que é sempre o quê? Eu coloco a espátula no centro do bowl e puxo para a lateral. Então, reparem que ó, essa mão aqui, ó, ela não mexe. Essa mão está parada. O que mexe é o meu bowl. Ó. E aí eu consigo homogeneizar de maneira muito mais rápida, sem perder tanta aeração. Ó. Quase que não mudou a textura do meu biscuit. Parece besta, mas é um truquezinho básico para a gente fazer qualquer preparo de biscuit. Tá? Se eu terminar de preparar um biscuit e ele estiver muito líquido, pode ter certeza que ele não vai crescer. Ou se ele ficar muito pastosão, assim, duro, também. Então o sucesso dele está na forma como a gente mistura. Aqui a gente supostamente pode despejar ali em cima de um silicone, só para mostrar para vocês. Pode ser só o tapetinho por enquanto. Então eu posso... Tudo eu já tenho... Acho que isso aqui pode colocar para lá. Tudo aqui eu já tenho pronto, tá, pessoal? Mas só para a gente ter uma noção. Então, espalha eles. Aqui pode depois levar lá para assar. A espessura, tudo aí são vocês quem definem. Quando eu vou montar uma sobremesa, aqui eu vou espalhar com a espátula mesmo, tá, pessoal? É só para a gente ter uma noçãozinha de leve. Uma coisa que é importante aqui, ó. Se eu fico assim, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu estou quebrando a bolha de ar também. Tá? Então, até o ato de espalhar tem que ser um ato controlado. Se eu fico indo e vindo com a espátula, eu vou quebrando as bolhas de ar e cada vez mais ele vai crescer menos. Então, até na hora que vocês espalharem, espalhem o mínimo possível. Viu que está ali ok, já pode levar para assar. Esse biscuit, eu costumo assar a 160 graus, em média 12 a 15 minutos em forno ventilado. Tá? Então, biscuit depois de assado, e aí a gente entra nas belezas da confeitaria. Pode tirar isso aqui se quiser. A gente entra nas belezas da confeitaria que eu posso, de repente, pegar, produzir uma grande quantidade desse biscuit e armazenar congelado. Levo para um ultracongelador, faço o ultracongelamento, de lá eu transfiro para um congelador e deixo placas, inúmeras placas de biscuit já assadas, congeladas, para quando eu precisar montar alguma coisa, algum entremê, alguma coisa assim. Aquele... Ah, tá ali, o crumble. Bom, na sequência, pessoal, então sempre falando aqui, acho que está faltando uma coisa. Então, esse aqui. Acho que é isso. Será que é esse ou é esse? Ah, tá. E aí, sempre falando de texturas, né? Então, o biscuit é uma textura esponjosa. Quando eu faço as minhas criações, eu gosto de trazer o máximo de textura possível. Porque quando a gente prova um produto de uma textura só, a gente não presta tanta atenção no que a gente está comendo. Mas se eu tenho ali inúmeras formas de mastigar isso, com certeza eu fico mais atento. Tá? Então, o biscuit é uma textura esponjosa. Aqui, a gente tem a base crocante, tá? Que vai trazer, obviamente, essa textura mais crocantezinha. Então, aqui eu tenho chocolate branco, tá? Que já está derretido. Chocolate, pessoal, tudo que você, não sei se vocês estão acompanhando aí, todo o caos que aconteceu, de fato, o chocolate, o cacau acabou. Tá? Não é uma mentira, acabou o cacau. Então, assim,
para se normalizar a produção, se tudo caminhar bem, imaginam que só 2027. Tá? Então a gente tem aí 2 anos pela frente graves, gravíssimos. Alguém aqui trabalha com chocolate ou não? Não? Então eu estou ficando triste aqui com as coisas que eu pergunto. Quem trabalha com cozinha quente aqui, deixa eu ver. Olha lá. Então assim, quem trabalha com chocolate viu que o preço já dobrou. E provavelmente até junho ele vai triplicar. Tá? E se a gente tiver chocolate para trabalhar até o final do ano. Então a situação... Oh, meu Deus do céu. Eu nem vi que eu joguei aqui dentro. Ops. Eu pensei que tivesse cortado já. Então, ó, aqui eu tenho chocolate branco no saquinho plástico, que fica uma delícia. Nem vi que eu joguei. Isso aqui é um crocantezinho, tipo de massa folhada. E aqui eu tenho um crumble, tá? Que basicamente é farinha, açúcar e manteiga em proporções iguais. Que eu coloco aqui para poder trazer mais textura para essa base. Isso daqui, pessoal, ele pode ser a base crocante do meu entremê. Ou, se eu quiser, se o meu chocolate tivesse temperado aqui, eu misturaria tudo isso, aí com uma colherzinha eu vou modelando pequenos crocantes para poder vender como um crocantezinho para comer a qualquer momento. Então aqui fica essa misturinha. O que eu vou fazer? Assim que o nosso biscuit termina de assar, ele está assado, frio, descansado, eu venho com essa cobertura, com essa mistura de chocolate e espalho por cima, uma camada bem fininha. Tá? Isso daqui, como é chocolate, vai endurecer e depois eu tenho ali já a minha base crocante e a minha base do biscuit. Eu tenho ele aqui pronto, mas minúsculo, que está cortadinho, não vai dar para vocês verem. Tá? Mas assa o biscuit, deixa ele descansar, esfriou, bonitinho, vem com esse nessa textura, espalha por cima como uma espátula e a gente tem a base crocante. Tá? Então isso aqui depois a gente pode misturar lá. Bom, então biscuit ok, crocante ok. Na sequência aqui nós temos um cremoso de limão e laranja. Aqui, sumos, ovo, as raspas, açúcar, o que a gente tem aqui? Bebida. Massa de gelatina. Esse aqui é quase que um custard, sabe? Então a gente vai aquecer aqui as nossas polpas. Aqui eu tenho sumo de laranja e sumo de limão. Raspas, uma coisa que eu sempre falo nas minhas receitas, o pessoal às vezes acha que é exagerado as quantidades de raspa que eu coloco, tá? Aqui tem bastante de fato, mas é o que vai trazer o sabor. Então, receitas, normalmente elas são feitas por algum objetivo. Então, tentem seguir as receitas à risca. Tá? Óbvio que tem gosto pessoal, Diego, eu gosto mais, eu gosto menos, tá muito forte, ok, vocês podem ajustar. Tá? Acho que isso aqui é da outra parte. Bom, aqui eu vou aquecer. Dá uma aquecidinha neles, de leve. Coloca o ovo aqui para mim, por favor. O açúcar eu já posso colocar aqui para ir dissolvendo. Então, ó, polpa, açúcar, as raspas. Eu vou dar uma aquecidinha aqui e vou misturar com os ovos. E aí vou cozinhar aqui. O ideal, para quem quiser, assim, pode cozinhar até uns 84 graus. Tá? Nesse caso aqui, como tem muitos cítricos, se passar um pouquinho não é um problema. Tá? Ele não vai talhar, não vai ser assustador. Ó, aqueceu. Mistura aqui. E a gente volta para o fogo para ganhar a textura.
E aí depois, pessoal, aqui eu tenho um pouquinho de licor, que é opcional, para dar um pouquinho de sabor, aqui no caso Grand Marnier, ou pode ser um Cointreau, manteiga sem sal, e aqui eu tenho a massa de gelatina. Tá? Para quem não sabe, massa de gelatina é basicamente a gelatina hidratada. Tá? Então, para cada 6 partes de água, eu coloco uma parte de gelatina em pó neutra, misturo bem, né, hidrato, misturo e guardo na geladeira. E aí, quando eu precisar, é só utilizar a quantidade que pede na receita. Tá? Então, massa de gelatina é muito prático e acaba aqui na confeitaria, vocês vão ver que hoje em dia a maioria das receitas se pede massa de gelatina ao invés de gelatina em folha. Então, ó, aqui já deu uma leve engrossada no meu creme. Vou entrar com a massa de gelatina para que ela possa derreter. Esse creme aqui, pessoal, eu poderia utilizar no lugar da laranja, da polpa de laranja, polpa de limão, o sumo, né, da laranja de limão, poderia colocar alguma polpa de fruta também. Então, poderia fazer um cremoso à base de morango, cupuaçu, qualquer fruta que vai bem. Então, ó, adiciona no calor, né, a massa de gelatina aqui, ela já dissolve quase que de imediato. E aí, na sequência, a nossa manteiga aqui ela pode estar até fria. E a gente vai misturando aqui. A bebida, por último, e a bebida também, lembrando que é opcional. Falar, Diego, eu não gosto, não quero nada de álcool no meu creme, não tem problema nenhum. Esse creme aqui, pessoal, depois de feito, então normalmente a gente vai colocar em pequenos moldes para poder congelar e servir como insert da nossa preparação. Tá? Então, ó, quase aqui já homogêneo. Esse creme também, se vocês quiserem fazer, deixar na geladeira para depois trabalhar com bico, ele tem uma textura boa. Não precisa necessariamente só ser para isso. Tá? Eu quero utilizar esse creme aqui para decorar um bolo, para trabalhar com bico, alguma coisa, ele vai super bem também. Ó. Misturei, a gente vai deixar de canto que essa etapa eu já tenho ela encaminhada. E aí a gente vai para a nossa última etapa aqui, que é a mousse. Então, só para a gente ver aqui, eu tenho ele já, né, que estava na geladeira, tá um pouquinho, já está fora, ficou um pouquinho mais mole, mas normalmente ele tem uma textura bem cremosa. Tá? Isso aqui depois a gente pode colocar no moldezinho. E aí, por último aqui, a nossa mousse de chocolate, branco com limão. Existem várias bases de mousse, tá, pessoal? A gente pode fazer uma mousse à base de creme inglês, de pata bombe, de ganache, enfim. Aí depende realmente da textura que eu quero, da aplicação, tá? Essa aqui é uma mousse à base de ganache, que é fácil de fazer. Tem aqui a panelinha, vou pegar aqui só. Basicamente aqui eu vou fazer o quê, ó? Aqui eu vou ferver o creme de leite. Então, nessa receita, nós temos 2 etapas de creme de leite. O creme de leite, o número 1, que é o que a gente vai ferver e fazer a ganache, e o creme de leite número 2, que é o que a gente vai montar em ponto de chantilly mole, para depois poder suavizar tudo aqui. Se quiser até trazer o outro creme de leite, já pode. Então, aqui, ó, basicamente, ferver. Essa mousse aqui, pessoal, a gente tem 2 opções. A gente pode... Assim que ferver, fazer a infusão do limão aqui no creme de leite, eu posso peneirar essa raspa, para quem não gosta, porque quando tem a raspa, traz um pouquinho de amargor. Tá? Então, Diego, não quero esse amargor, tal. Ou pode deixar com ela, tanto faz, fica a critério de vocês. Tá? Nosso chocolate branco aqui já está derretido. E aí é só ele levantar a fervura aqui. Então, lembrando, né, que eu falei lá, confeitaria, para quem não está acostumado, são muitas etapas. Né? Putz, mas fez esse, assa, congela, volta, congela de novo, volta. É cansativo. Né? Para a gente dar esse start, não é das coisas mais simples, mas depois que vocês começam a fazer, se torna de fato um hábito e a gente vê o quão fácil é. Hoje, todas as nossas preparações, elas são congeladas, então eu consigo manter congelado aí por tranquilamente até 3 meses. Quando eu preciso, retiro do congelador. Alguns eu consigo congelar já finalizado, então é tirar do congelador, descongelar e servir. Outros eu faço alguma finalização na hora. Né? Então, pensando até em restaurante,
Isso é incrível, né? Imagina, eu tenho uma sobremesa que eu posso já guardar literalmente pronta, é sensacional, né? Então é só tirar, descongelar e servir. Então aqui, vou colocar aqui a massa. Aproveitar que está quente. Então aqui, pessoal, é o seguinte, né? Ferveu o creme de leite com a raspa de limão, acrescenta a massa de gelatina para poder derreter e despejo aqui sobre o chocolate branco. Então uma mousse de chocolate branco com limão. A gelatina ela vai entrar para dar essa textura, né, para poder estabilizar a minha mousse. Óbvio que tem que ter aí um cuidado no uso da gelatina. Tem muita gente que acha que quando a gente usa a gelatina vai ficar um negócio ultra gelatinoso, tá? Isso é dosagem, então cuidado na hora de aplicar. Uma informação importante, que é bom que vocês saibam, como eu disse, né, hoje a maioria dos confeiteiros trabalham com massa de gelatina nas suas receitas. Então, no meu livro vocês vão encontrar, se vocês comprarem um livro de qualquer outro confeiteiro, normalmente vai ser assim, principalmente lá de fora. Quando a gente fala de gelatina, pessoal, nós temos como base que a gelatina que a gente utiliza é uma gelatina de 200 Bloom. Não sei se vocês sabem, mas as gelatinas têm seus graus de dureza, vamos dizer assim, tá? 180, 160, 200, 220. Quando a gente, lá fora, né, em outros países, a gente compra a gelatina dessa maneira. Me vê uma gelatina de 200 Bloom, 220. Aqui no Brasil não tem essa especificação. Então a gente tem que mais ou menos descobrir, ligando para a empresa ou de alguma outra maneira. Tá? Então hoje que eu sei aí que tem 200 Bloom, né, que a gente trabalha uma gelatina da Qualimax, que ela é 200 Bloom, então serve para tudo. E eu acho que eu não lembro qualquer outra marca agora. Mas não são todas elas que têm isso. Então, por que eu falo? Porque às vezes eu peguei uma receita de um chefe estrangeiro lá, que falava que há tanto eu usei e minha mousse ficou muito firme. Ou minha mousse derreteu. Pode ter relação com o tipo de gelatina que vocês estão utilizando. Então, ó, fiz aqui a ganache, está tudo misturado, homogêneo. Na sequência eu vim aqui com o meu creme de leite, que já está batido em ponto de chantilly mole. Ups, não era para cair tudo, mas caiu. E ele, como bateu há um tempo, ele deu uma amolecidinha. E a gente vem misturando aqui. A mousse, pessoal, é normal que ela é normal e deve ficar líquida ou semilíquida ao final do preparo dela. Tá? Tem muita gente que eu falo que ainda acha que a mousse, para ser mousse, a gente tem que terminar o preparo e ela tem que estar na textura de mousse já. Isso aqui, para a gente aplicar no molde de silicone, alguma coisa assim, se ela estiver muito firme, eu não consigo. Vai me dar defeito. Então, ó, essa é a textura correta da minha mousse. E acredite ou não, ela vai endurecer. Tá? Então, não precisa ficar firme agora. Até se ficar firme, está errado. Então, aqui a gente tem, né, o que eu fiz? Biscuit, só recapitulando, que a gente assou. Vocês viram assado aqui, obviamente. Né? Depois de assado, eu espalhei o crocante por cima, que vocês viram isso também. Geleia que a gente fez, eu coloquei no moldezinho, no molde pequeno para poder congelar. Tenho a minha mousse, eu junto tudo isso. Tá? Então, aqui entra as etapas que são importantes, porque fiz essa etapa aqui, ó, coloquei a mousse no molde, coloquei a gelatina, coloquei o biscuit, levo para o congelador e posso armazenar no congelador tranquilamente aí por 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, somente quando eu precisar fazer o acabamento, que eu vou retirar do congelador e finalizar essa sobremesa. Tá? Então, mostrei aqui as etapas básicas. A gente já tem um deles que está congelado, só para mostrar a finalização para vocês. Eu acho que pode trazer ele. Tá? Dúvidas aqui por enquanto, pessoal? Será que alguém vai fazer confeitaria ou vai seguir sem fazer confeitaria? Alguém quer tirar uma dúvida? O pessoal está tímido. Pessoal da pós, pessoal do TG, pessoal do técnico, fica à vontade. Bom, tem? Para decoração, pessoal, vocês vão ver que a gente vai trazer um deles finalizado, para entenderem como é que fiz a montagem disso, mas já adiantando aqui, eu tenho manteiga de cacau com corante verde, que é o que a gente vai utilizar aqui para pulverizar sobre a nossa sobremesa. A gente tem um pouquinho mais de... Acho que só para poder forrar aqui.
Senão eu vou no silicone. Pode deixar. Vai. Suja ele. Então, a gente tem a sobremesa que já está congelada. Ela vai vir com uma decoraçãozinha de chocolate, que eu até trouxe também, se alguém se interessar, tem ali para, não tem muito, mas tem para venda, que é o que eu uso para fazer as nossas decorações aqui. Isso daqui são os equipamentos que eu desenvolvo. Uma das outras habilidades do confeiteiro também é desenvolver equipamentos. Tá? Então, a gente vai desenvolvendo inúmeras aptidões ao longo da vida. Ups. Então, aqui é uma basezinha de corte que eu desenvolvi, tá? Que a gente pode usar aqui ou aqui, tanto faz. Então, basicamente, eu espalho o chocolate, né? Derreto e tempero o chocolate, espalho ele numa folha de acetato ou num papel manteiga, e quando ele está quase que cristalizando, quase que firme, eu coloco isso aqui por cima, e aí com um palitinho eu faço o recorte para poder ter a decoração que a gente vai utilizar nele. Vocês vão ver aqui. Então, ó. Aqui, não sei se dá para vocês verem. Ó. O que eu tenho aqui? Eu já tenho a mousse que eu soltei. Então, lembrando que aqui dentro nós temos a mousse de limão. Dentro aqui, menorzinho, eu tenho aquele cremoso de laranja. E no fundo, eu tenho o biscuit com crocante. Tudo dentro desse negocinho pequenininho aqui. Quando tiver congelado, eu solto, e aí venho com a minha decoraçãozinha de chocolate por cima e grudo. E volto para o congelador. Então, ele tem que estar completamente congelado para a gente fazer o que vai fazer agora. Tá? Se não tiver congelado, a gente não consegue fazer esse acabamento aqui. E aí, para isso, eu tenho a manteiga de cacau. Já está derretida. Coloco aqui na nossa pistola de ar. Tá ligada? Só liga ali no botãozinho. E agora, com a pistola eu venho. Aqui, como ele não está 100% congelado, pessoal, está ficando um pouquinho mais... Vocês vão ver, vocês vão degustar, vocês vão ver o acabamento dele mais bonitinho, tá? Mas aqui ele dá essa textura meio que de um veludo, tá? Então aqui é importante, quanto mais congelado, mais a textura fica forte. Pode soltar ele, volta para cá, por favor. Então hoje a gente tem essa sobremesa no tamanho normal, que é o que fica exposto na vitrine, e eu trouxe as pequenininhas aqui para vocês provarem também. Vou colocar um pouquinho da... Como tá? Só um pouquinho da geleia aqui em cima, que ela está meio mole. Como ficou fora aqui, acaba que aquecer um pouco. Deixa eu ver se vai dar certo, senão a gente tem as finalizadas, que aí fica melhor para vocês verem como é que é o acabamento certinho dela. Então aqui, ó, no centro tem um buraquinho que mais ou menos entra direitinho aqui a geleinha. Isso aqui, por que esse formato aqui é um formato que, desde que a gente colocou, o pessoal adorou, né, super bonitinho e tal, e aí, só do fato de colocar o chocolate, já faz a pessoa pensar que é um molde exclusivo, não sei o quê, e é só uma personalização nossa. Tá? E o mais interessante é que aqui eu posso brincar
com várias cores. Então dá para fazer uma linha só de flores assim. Eu tenho um rosinha que representa um Romeu e Julieta, tenho o vermelho que é de framboesa, tenho o verde de limão. Uma coisa que eu aprendi com o tempo também, pessoal, o que a gente precisa ter? Boas bases de receitas, tá? Então, assim, como eu falei para vocês, eu tenho um biscuit ali que é muito bom, se eu trocar a farinha de amêndoas por qualquer outra, vai dar certo. Perfeito, então essa é a minha base de receita. Eu tenho um cremoso que se eu usar sumo de limão, cupuaçu, não sei o que, vai ser muito bom. Perfeito. Tem uma mousse de chocolate branco, que se no lugar do limão eu utilizar canela, cravo, pimenta, manjericão, eu vou conseguir a mesma base. Então, com 3 bases que eu passei para vocês aqui, a gente consegue fazer uma infinidade de recheios. Não precisa ter muita receita. Tá? Isso é muito importante, que quanto mais receita, mais difícil é para a gente dominar tudo, memorizar tudo. Então, pensem numa produção que ela tem que ser prática. Né? O cliente, na grande maioria, exceto em competições, o cliente não vai falar assim, nossa, mas essa mousse aqui, eu acho que não é uma pata bomba, eu acho que é uma mousse de ganá. Não vai. O cliente quer saber do sabor e da textura. Quando a gente vai para competições, o nível é diferente. Aí sim você tem que mostrar o máximo de técnica possível de inovação. Mas para venda, sempre pense em facilitar. E uma das facilidades é, de repente, ter um molde como esse. Né? Olha, eu tenho a decoração que eu encaixo em todos eles. Pinto de cor diferente, eu tenho uma linha aí de 10, 15 sabores utilizando o mesmo molde. Tá? Isso é muito prático. Então, essa aqui, ela foi pintada de verde, a gente pinta de amarelo aqui no centro com um aerógrafo que bem pequenininho e põe a geleinha por cima. E aí ela tem, isso aqui normalmente exposto na vitrine, tem um shelf life de 3 a 5 dias, ou a gente pode fazer um menu degustação, que eu tenho lá no Levena também, que é o menu degustação de 3 unidades de sabores diferentes, que isso para restaurante vai super bem. Então, menu degustação de flores, aí vocês inventam o nome que vocês quiserem lá, que também isso é marketing, né? Mas faz esse menu degustação e está tudo bem, tá? Sem quebrar muito a cabeça. Beleza? Dúvidas da receita? Sei que meio complexo, mas... Essa receita, ela é autoral sua? Sim. Mas ela é baseada em alguma outra receita ou é algo que você desenvolveu? Não, é algo que eu desenvolvi. Lembrando, as bases não são minhas, né? As bases não são criações minhas, são bases que a gente encontra no mercado, mas a combinação de sabor, o acalmamento, tudo é meu. Uhum. E... Assim, até onde eu sei, tá? Nos dias de hoje, assim, falar que é nosso é um risco, assim, que eu estou correndo gigantesco, porque pode ter alguém que tenha criado igual em outro canto, não sei. E você vende em vários sabores no seu restaurante? Como que é? Lá a gente tem as sobremesas de vitrine. Hoje eu trabalho com 12 opções de sobremesas na vitrine, tá? Que aí são não só nesse formato aqui, mas outros tipos de acabamento. E a gente também tem as sobremesas que saem da cozinha, que aí, no caso, seria o trio de degustação de flores que a gente tem lá também. E você acha que na gastronomia a parte da culinária ela tem mais espaço para expressão de criatividade do que a cozinha quente, ou você acha que é mais tipo decorar as coisas e se basear nisso? Culinária se diz confeitaria ou... Confeitaria, isso. Tá. Cara, eu acho que as duas áreas dá para criar coisas maravilhosas, mas, tá, isso eu vou dizer até com base no MasterChef aí, do que eu vi muito, a confeitaria é linda. Visualmente ela é linda. Então, assim... para ser um bom confeiteiro, eu diria que é quase obrigatório que você tenha uma paixão por artes. Tá? Senso estético, combinação de cores, tem que ter uma referência artística boa para você poder fazer coisas bonitas. Então, confeitaria a gente vende pelo olho e depois vem o sabor. Né? Hoje em dia, tem muita coisa que a gente vê que é maravilhosa, mas quando a gente come, às vezes morre. Né? Na comida, dá para fazer coisa muito mais bonita, mas eu acho que a confeitaria a gente vai um pouco além. Obrigado. Nada. Mais alguém? A Yasmin. Você derrete a manteiga de cacau até qual temperatura? Normalmente posso derreter a manteiga de cacau a 45, 50 graus, não tem problema, mas para aplicar aqui, ela tem que estar na faixa dos 30, 35 graus. Então, a sua sobremesa mais congelada possível, eu só trabalho com ultracongelador, então eu coloco no ultra menos 40, tiro do ultra menos 40, manteiga de cacau a 30, e aí eu consigo um super veludo, assim, fica bem, bem forte. E para bombom também? Para bombom é outra coisa. Para bombom eu costumo temperar a manteiga de cacau, também derreto ela a 45, 50, tempero ela até 30, e quando eu vou pintar as formas, a forma tem que estar a 18 graus e a temperatura ambiente entre 18 e 21. Confeitaria é chato.
Se vocês não souberem temperatura, você tem que gostar de temperatura, tá, gente? Temperatura, termômetro, essas coisas, que senão não consegue desenrolar nada. Chefe, eu queria te perguntar, como geralmente é o seu processo em alguma sobremesa que Processo você já qual? viu? Cortou bem ele. Qual processo? Processo criativo. Você se inspira em alguma sobremesa que já viu, sabores de tendência, memórias afetivas? Sim. Como funciona? Uma coisa que se vocês repararem no meu Instagram, eu sigo poucas pessoas, e quase nenhum confeiteiro, exceto muito amigos, porque eu não gosto de ser influenciado por nada. Tá? Se você olhar o meu feed do Instagram, dificilmente vai aparecer confeitaria. Eu tento fugir disso. Hoje, nos tempos que a gente vive, para você criar uma cópia é muito grande, muito fácil. Porque a gente viu, a gente não sei o quê, e está tudo bem, ok? Então, assim, eu tento buscar inspirações em coisas fora da confeitaria. Sempre arte, arquitetura, eu vou para outras áreas. Né? Hoje, tudo que eu olho, assim, eu estou olhando aqueles vasos ali atrás, o que é aquele ali? Não sei, de vela, não sei o que é aquele negócio ali. Enfim, estou olhando aquele negócio, pô, daria para fazer uma sobremesa assim. E aí eu vou tentar trabalhar nisso. Então, visualmente. De sabor, eu diria que muito do que eu crio em sabor se deve ao tanto que eu viajei. Eu não sou um comilão, mas eu gosto de provar tudo. E eu me permiti provar muita coisa. Então, eu tenho essa referência na minha memória de coisas que podem combinar. Às vezes eu provo uma coisa aqui que eu falo, nossa, isso aqui com, sei lá, com yuzu ia ficar incrível. Faço e testo. Tá? E também, até hoje, eu uso um software, né, um site, na verdade, chamado Food Pairing, que a gente contribui com eles há mais de 15 anos, que é um site que você, basicamente, assim, são combinações entre moléculas. Então, você coloca lá no site, assim, café. Ele vai te dar tudo que combina com café, tudo que combina mais ou menos e tudo que não combina. Ele não te dá receita, ele te dá pareamento. E, a partir daí, você consegue criar uma sobremesa mais bem elaborada em termos de sabor. E com coisas bizarras. Tá? Por exemplo, através do Food Pairing, eu descobri que canela e cupuaçu era incrível. E eu tenho geleia de canela com cupuaçu, já fiz sobremesa de canela com cupuaçu e é incrível. Obrigado. Chefe, você já explorou assim, o lado da gastronomia vegana? Já. Confeitaria vegana é um negócio que está em alta. Hoje em dia, lá fora, existe um chefe confeiteiro chamado Jordi, se escreve Jordi Bordas. Tá? Talvez é um dos maiores estudiosos da gastronomia, da confeitaria vegana, com o mais natural possível. Há alguns anos vem sendo uma tendência lá fora. Utilização de menos creme de leite, menos gelatina, essas coisas. É uma coisa que dá certo. Aqui no Brasil, eu sou embaixador da Valrhona. A Valrhona é uma marca de chocolate francesa. E a Valrhona tem dentro das marcas a Sosa, que é uma marca que tem pectina, todo tipo de espessante, tudo que vocês podem imaginar, do mais top possível. E a gente está trazendo a Sosa para o Brasil esse ano, deve chegar. A partir do momento que Sosa chegar aqui, eu consigo fazer confeitaria vegana com mais facilidade. Tem muita receita bacana, estudei muito, mas a gente não tem insumo de qualidade para fazer uma substituição 100% segura em termos de textura e sem retrogosto. Mas é um mercado legal. Tá? Uma coisa que eu digo assim, de experiência, eu já fui vegano por um tempo, na pandemia eu decidi ser vegano, foi incrível, mas não consegui depois da pandemia, obviamente. Mas confeitaria vegana, venda sem falar que é vegano. A não ser que você monte um negócio só vegano, entendeu? Se você faz um doce vegano bem feito, dificilmente alguém vai saber que é vegano. Agora, quando você fala que não vende. Infelizmente, existe um preconceito ainda. Eu queria saber se no Japão, eles são mais receptivos para confeiteiros que vieram do Brasil. Olha, Japão e Brasil, eu acho que é a melhor junção que existe. Né? A gente tem a maior comunidade de japoneses aqui e tem uma comunidade de brasileiros muito grande lá. Então, assim, existe uma conexão muito forte. Tá? De todas as confeitarias que eu já tive a oportunidade de trabalhar, acho que nenhuma bate o Japão. Em termos de sabor, de perfeição, de técnica, de tudo. Assim, né? Então, é um sabor muito, muito bem elaborado. Eles têm um apreço por apresentação, por embalagem, que é sem igual. Para mim, é a melhor,
E, por exemplo, teve a Copa do Mundo da Confeitaria há 2 semanas, o Japão levou de novo, né? Então, assim, eles são os maiorais. Então, você acha que alguém que está aqui no Brasil aprendendo a confeitaria conseguiria realmente se dar bem trabalhando no Japão? Eu acho que assim, aprender as bases da confeitaria francesa, né? Porque lá é confeitaria francesa com ingrediente local, regional. Então, aprender as bases da confeitaria francesa e ir lá se aventurar é bacana. Tá? E você tem 2 tipos de confeitaria no Japão. A confeitaria tradicional, que são os doces tradicionais, e tem essa confeitaria moderna, que seria esse tipo aqui, adaptado com os ingredientes deles. Aí depende do que você quer seguir. No seu processo de criação de produto, você falou que você explora bastante a parte de texturas e eu acredito também de sabores. Da sua história, você falou que tinha sabores bem inusitados. Hoje no Levena, você ainda explora coisas bem inusitadas ou a aceitação do público ainda é mais restrita? Uma coisa que empreender me trouxe, eu virei uma pessoa menos ousada. Tá? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho a escola, que é onde eu posso ousar, e aí os alunos provam as coisas mais malucas, e se eles não gostam, está tudo bem, mas é a escola. Tá? Mas, falando de negócio, infelizmente, eu não consigo ousar da forma como eu gostaria. O público não está preparado. E assim, ó, do básico, de fruta brasileira. Eu não consigo colocar fruta brasileira da forma como eu gostaria. Eu tinha um doce de cajá. Tirei, porque não vendia. Uvaia, que é uma fruta da minha infância, que eu achei incrível. Não vendia. Entramos com um coquetel de grumichama agora, para ver se pega, mas a galera, só do nome, ele já não quer beber. Então, assim, enquanto a gente não souber o que é nosso, fica difícil de vender qualquer coisa. Você falou que você aprendeu muito da base, né, que é a nossa referência na confeitaria que é europeia, e quando tentou vir para cá e abrir seu negócio, trazer um pouco de brasilidade nisso. Qual foi a sua maior dificuldade, além de você trazer frutas e coisas que são do nosso país, assim, de fazer essa junção de bases e de criação? Acho que assim, fazer a junção de bases não é um problema. Eu volto a bater na tecla de aceitação de público, tá? E assim, quando eu dava aula fora do Brasil, quando eu estava dando aula no mundo inteiro, eu comecei dando aula lá, fazendo somente receitas com ingredientes europeus. Então, eu ia dar minhas aulas, eu usava framboesa, avelã, pistache, e acabou que a aceitação do que eu fazia lá fora era muito baixa. Por quê? Eu não nasci no meio disso. Eu não sei qual que é a melhor framboesa, eu não sei qual que é a melhor avelã, eu não sei qual que é a melhor pistache. Então, o que eu apresentava não estava à altura do que os caras esperavam. Eu falei, não vou ficar dando a cara a tapa assim, quer saber? Vou fazer minhas aulas só levando a brasilidade. E foi o meu maior acerto. Porque uma coisa muito louca todo mundo gosta do Brasil, menos o brasileiro. Tá? Então, assim, quando eu levava os nossos produtos lá para fora, os caras ficavam alucinados. Cupuaçu, no Japão, foi uma explosão surreal. Assim. Então, essa inserção do que é nosso aqui é mais difícil. Se eu trago um pistache hoje em dia, que está um inferno do pistache, vai vender que nem água. E eu não consigo fugir do pistache. Eu relutei, coloquei o raio do pistache lá, o que a gente mais vende? Pistache. O senhor citou o pistache. O que você acha que pode ter esse ano de tendência no mundo da gastronomia? Que teve o chocolate de Dubai, teve o pistache mesmo, os doces de Sedic. O que você acha que pode ter de tendência para 2025? Mesma coisa? Cara, acho que dificilmente vai mudar, assim. O pessoal tem falado de uma coisa ou outra, mas eu ainda... Assim, existe uma potência, né, que é os Estados Unidos, atrás de pistache. Então, assim, se a gente pensar nisso, só o poder que eles têm é muito forte. É um produto que cai no gosto de geral, assim. Particularmente, sendo bem sincero com vocês, não tem gosto de nada. É verdade. Se você comer um pistache, não tem gosto de nada. Se você torrar um pistache, não tem gosto de amendoim. Mas é verde, sei lá. Não sei que raios que aconteceu. Então, eu ainda vejo o pistache como uma força. Eu queria muito, e eu estou vendo como começar um movimento para Castanha do Pará. Mas eu preciso de seguidores. Porra, Castanha do Pará é incrível. É uma delícia. Mas ninguém faz nada com Castanha do Pará. Chefe. Aonde que está? Sou eu. Para o pessoal provar a sobremesa, né? Aqui hoje estão chegando alunos da Tecnologia em Gastronomia, primeira semana. Tem alguns alunos da pós-graduação de confeitaria,
panificação, alguns alunos do técnico. Eu queria que você deixasse um conselho, né? Queria que você deixasse aí pelo menos um bom conselho, né? Diz que conselho a gente não dá, né? Não vende, não a gente vendia, bom, né? Mas eu queria que você deixasse um conselho para eles que estão começando. A gente sabe que não é fácil. E aí o pessoal, as meninas vão ajudar a servir enquanto você vai falando com eles, tá bom? Acho que assim, basicamente foi o que eu falei para vocês, né, pessoal? Acho que a gente está num momento da nossa vida que é tudo muito rápido, a informação ela é avassaladora, assim, né? Então dá até um senso de incompetência, assim, às vezes fala, caraca, como eu não consigo acompanhar tudo isso? Será que eu não sou bom? Será que eu não sei o quê? É muita gente dividindo muita coisa. Foi o que eu disse, eu acho que utilizem as redes como uma forma de aprendizado, mas a nossa profissão, eu acho que ela se limita a ser apaixonado pelo que faz e muita prática. Tá? Então, acho que, para quem está começando, entender que, acho que já devem ter essa ciência, se não tem, já tenham, que é uma área muito difícil, é uma área que psicologicamente não é das mais saudáveis, tá? E você só vai sobreviver nessa área se você gostar muito. Então, entendam que tudo tem seu tempo, seu momento correto para acontecer. É um processo, né? E vem com o tempo mesmo. Né? Não queiram se tornar chefes daqui a um ano. Vocês podem até se tornar chefes daqui a um ano, com todo o mérito do mundo. Mas adquiram o máximo de experiência em o máximo de lugares que vocês puderem. Sejam lugares trabalhando, sejam outros países. Aproveitem esse momento que vocês têm para aprender mesmo, porque depois que a gente vira chefe, as coisas mudam muito, é muito louco assim. A gente o que a gente mais ama fazer é o que a gente menos vai fazer. E a gente vai passar a fazer um negócio que é muito chato, e talvez tenha alguém que passe aqui por isso, que é gestão de pessoas. Isso é um negócio complicado. E em lugar nenhum ensina, tá? Hoje eu sou responsável por criação e gestão. Produção, só quando eu tenho problema com os padeiros, para quem me acompanha no Instagram, sabe que vira e mexe, os padeiros desaparecem, não vem trabalhar, fica um mês e some. Que área difícil para achar gente, pelo amor de Deus. Então, são os únicos momentos que eu caio na produção, é quando eu estou lascado com padeiro. Das outras áreas, cozinha quente, confeitaria, eu faço as criações, passo ficha técnica e eles cuidam do resto. Mas é isso, gente, eu faço mais gestão do que confeitaria hoje, é normal. Mais perguntas? Já acabou o doce? Acho que está todo mundo agora entretido, né? Se estiver na temperatura correta, ele vai estar gostoso. Uma coisa muito importante, pessoal, que existe a temperatura certa para a gente provar o doce, tá? Se ele está muito quente, ele fica mais doce. Se está muito gelado, eu não sinto sabor. Então, a temperatura certa influencia. Isso, numa competição, é uma das coisas que conta um ponto. A temperatura que eu sirvo minha sobremesa, por exemplo. Você tem alguma estratégia para lidar com um certo preconceito que as pessoas têm que ir no restaurante para comer uma sobremesa? Como, por exemplo, pouca gente vai no restaurante para comer a sobremesa. Mas, assim, a gente precisa ensinar as pessoas a comer sobremesa. Porque é o que eu te falo, eu sou um cara que não come sobremesa em restaurante. E eu não deveria falar isso. Mas eu não como, porque eu só como sobremesa em restaurante que me chama atenção. E me chama atenção por algo novo. Agora, enquanto a gente tratar a confeitaria como uma sub-área, como qualquer coisa, esquece. E isso tem que ser trabalhado com o dono do restaurante, com o chefe do restaurante, para que quando a pessoa for lá, ela entenda que ela vai ter uma experiência completa. Enquanto o cara vai lá, ele sabe que de repente ele pode pegar uma sobremesa desse tamanho, dividir com 3, o que eu acho que é um absurdo, tá? Sobremesa não se divide. Tá? Então, cada um prova a sua. Mesma coisa, prato. Você vê, assim, óbvio, vou provar um pedacinho aqui, mas você vê o pessoal dividindo comida, prato de comida, normalmente em restaurante? Não, cada um pede o seu. Sobremesa é a mesma coisa. Mas a gente precisa formar. Tá? Então, assim, por enquanto, sendo sincero, confeitaria não é uma profissão e tem pouca gente fazendo confeitaria. Tá? Eu acredito que o MasterChef vai dar uma visibilidade para isso. Mas se dá visibilidade e não tem confeiteiro, dá na mesma. Chefe, eu acredito que a grande maioria dos brasileiros, quando assistiu o MasterChef Confeitaria, ficou impressionado com o nível dos participantes. Eu queria saber se você também ficou ou se era alguma coisa que você já esperava. Eu não sabia quem seriam os participantes até eu entrar no primeiro dia de gravação. Tá? Então, não participei e não posso participar do processo seletivo.
eu estava muito receoso com o que ia ser de verdade, né? Porque, como eu falo para vocês, eu conheço algumas pessoas, mas eu sabia que essas pessoas não iriam participar. Eu falei, o que sobra? O que resta, né? E a grande maioria dos que estavam ali foram nossos alunos. Quem não foi nosso aluno foi nosso professor, que foi o César, por exemplo, deu aula na escola algumas vezes. Então, quando eu vi, eu até tive ali algumas pessoas que eu imaginei que fossem ganhar pelo que eu via nas redes sociais. O El, eu falei, cara, vai ganhar. Super técnico, sabe fazer as coisas, desenrolado. Não foi. O Patrick, que foi o dia que eu chorei lá, é um cara que eu falei, o Patrick certamente vai ganhar, porque super técnico, trabalhou na França, saiu antes. E o César, que é um cara que vinha pingando e pingando e pingando, falei, será que ele vai chegar na final? Mas foi uma fênix, né? Então, assim, não é só, o MasterChef, ele não é sobre capacidades técnicas, é psicológico, acima de tudo. Então, pode ser que nessa próxima edição entre um monte de gente boa, que a gente fala, incrível, tal, não sei o quê, mas na hora ali do estresse, de resolver problema, de se virar nos 30, é o que define um MasterChef. Tá? E, na verdade, é o que define todos nós no nosso dia a dia de profissão, porque quem quisera eu todo dia ser perfeito, quisera eu todo dia não ter problemas, dor de cabeça, reclamação, o forno que quebrou, alguém que faltou, o cliente que passou mal, enfim. Isso é a nossa vida. E você só aprende isso vivendo isso. Não tem, aqui a gente vai aprender, vai dar uns passos iniciais, mas esse jogo de cintura ele vem no dia a dia de trabalho. Senhor Lozano, durante algum momento muito difícil que o senhor passou durante toda a sua carreira, seja foi por falta de grana ou algo assim, o que mais te motivou naquele momento, ao invés, além de não desistir do seu sonho e continuar seguindo na carreira? Bom, eu já passei por muito problema de dinheiro, tá? Alguns por imaturidade. E eu posso dizer que eu tive uma ascensão como um jogador de futebol. Imagina um moleque sem grana, sem nada na vida, que de repente começou a ganhar muito dinheiro, loucamente, e queria realizar todos os sonhos da vida dele em um curto espaço de tempo. Então foi meu primeiro erro, assim. Eu ganhei muito dinheiro e gastei muito dinheiro. Imaturidade. Depois veio a época que eu não sabia controlar as coisas. Depois veio a época de fazer apostas erradas. Por exemplo, quando eu montei a revista, eu montei uma revista chamada Açúcar, a primeira revista de confeitaria do Brasil. Alta qualidade, tinha 15 mil assinantes no Brasil inteiro. Depois que eu montei a revista, eu vi que eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. E me custava R$150 mil por mês manter a revista em pé. Eu tinha R$150 mil por mês para pagar? Eu conseguia vender R$150 mil por mês de revista? Então, eu tomei vários tapas na cara, assim, sabe? Em momento algum eu pensei em desistir. Acho que eu sempre fui assim. Em todas as situações extremamente difíceis da minha vida, a primeira coisa que eu fui é ser grato. Que eu acho que quando a gente passa por algo muito difícil é porque a gente tem que passar por aquilo. Acho que quem se deixa levar assim, fala, puta, meu Deus do céu, eu não mereço, por que eu estou passando? Ai, Jesus Cristo. Você entra numa depressão, você se esconde e você não faz nada. A situação difícil vem para formar pessoas guerreiras. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre falei, cara, não vou me deixar levar por essa. Não vou cair. Eu vou achar uma solução. E tem a ajuda de Deus também. Sempre achei solução. Porque eu sempre quis muito. Tá? E a gente é o que a gente imagina. Se você acha que você é ruim, você é ruim. Se você acha que você é incrível e você tem certeza nisso, você é incrível. Se você acha que você vai ganhar muito dinheiro, acredita nisso. A gente é o que a gente emana. Então, se você pensa errado, vai atrair coisa errada. Tá? Eu nunca pensei em desistir. Já tive momentos muito ruins, mas que todos eles me fortaleceram para poder crescer mais. E tentar não cometer aquele erro, porque eu ainda erro. Chefe, obrigado pela sobremesa, muito boa. Qual o nome exato da sobremesa? Citrus. Citrus. Ah, legal. Então tem tem limão, laranja, enfim, é justamente isso. Qual mais? Mais alguém? Acho que tem ali, ó. A última. Tem uma ali também, ali, tadinha, levantou a mão na mesma hora. Chefe, hoje
tem alguma assim base que você pode falar que é 100% brasileira? Um exemplo, usando uma farinha de mandioca, você consegue falar, essa sobremesa tem uma base 100% brasileira? Ou assim, todas sempre vão usar uma base francesa ou outra? É difícil de falar, assim. Eu vou te dizer um doce que eu tenho certeza que é 100% brasileiro, mas que a base talvez tenha vindo de outras coisas, que é brigadeiro. E, cara, eu não dava nada para brigadeiro. E brigadeiro, para mim, é um inferno, porque se eu pego um, eu como 10. Eu não sou muito de comer doce, tá? Incrivelmente, assim. Eu amo gelato. Mas brigadeiro é um negócio que é compulsivo, assim. Só que eu não dava bola para brigadeiro, até eu começar a levar para fora. Fazia todo final de aula, fazia um brigadeiro com alguma coisa que eu tinha lá do local. Piravam. Se você souber controlar o açúcar, então, assim, base real mesmo assim, para ser bem sincero, eu teria que me aprofundar muito para dizer, olha, isso aqui é 100% Brasil. Tem coisas 100% ingredientes nossos. Isso sim. Mas de falar de base, isso aqui foi uma criação do zero nosso, acho que é difícil. A última ali a gente encerra. Capricha, Júlia. Eu queria saber se você acha que a França realmente é o melhor lugar para ir para se aprimorar na confeitaria, estudar, trabalhar, ou se tem algum outro país que você acha que também é tão bom quanto. E eu também queria saber se você indica algum curso lá fora para quem quer se aprimorar na confeitaria. Acho que assim, a França sempre será a base de tudo, tá? Não tem jeito, eles são muito bons. Acho que eles respeitam muito a gastronomia. Eu vi que foi iniciado um movimento agora para transformar a confeitaria francesa em patrimônio, esqueci o nome lá, mas em material, não sei o quê, tipo o Pierre Hermé que começou isso daí faz o quê? Faz 2 semanas. De tanto que eles entendem o poder que tem. Então, assim, para aprender base, França com certeza, mas você tem França, Espanha, Itália, um pouco, né? Que eu diria que assim, que é mais fácil em termos de aprendizado de língua, né? Dá para você ir. A China é muito forte. A China tem muitas escolas. Eu dei aula em muitas escolas da China e é impressionante o que eles têm. Japão também é muito bom, mas acho que esses 3 daria para você se aprofundar assim. Eu por muitos anos a gente foi afiliado à Belouet Conseil, que é uma escola lá na França, que hoje você tem Ferrandi, você tem Le Nôtre, você tem Le Cordon Bleu, você tem uma série de grandes. Mas a Belouet Conseil é uma escola pequena, que seria o mesmo padrão da escola de confeitaria, mas que é muito legal o que eles ensinam lá. Então, tem bastante opção do que fazer. Bom, é isso? É isso. Eu queria agradecer em nome do Senac, mais um ano com a gente. Se eu não estou errando nas contas, já é o 7º, né? Sei lá. Estamos ficando velhos já. Consecutivo. Eu queria pedir para a gente fazer uma foto, o Marquinhos vai fazer. Importante lembrar que quem quiser o livro está aqui, é só vocês virem aqui no cantinho e adquirir, tá bom? E aí a gente vai bater uma foto oficial? Pessoal, só lembrando que o livro está com desconto aqui, tá? Normalmente no meu site vocês vão comprar 400, aí tem envio e tudo mais. Aqui está 340 e ainda leva assinatura de brinde, tá? E se quiser também, um abraço. Não vou falar beijo, porque semana passada eu falei que ia ter beijo e a senhorinha me beijou na boca no meio de todo mundo e a Daisy ficou brava. A Daisy não gostou. Então, tá, mas a gente pode fazer tudo aqui. E, pessoal, bom, quem não segue lá nas redes sociais, está como Chef Diego Lozano. Sigam o canal também do nosso podcast, tá precisando de gente lá, é Pastrycast, tá bem legal para vocês acompanharem, tá? Quando estiverem em São Paulo, passem lá pelo Levena. Tenho ficado lá de semana, vocês vão me encontrar em quase todos os horários. Final de semana, que é uma coisa que eu me permiti ficando mais velho, eu tenho me dado folga, que fazia, sei lá, 20 e tantos anos que eu não folgava aos domingos. Isso também graças a Daisy, que está ali, que se não fosse ela, eu não conseguiria folgar os finais de semana. Então, muito obrigado. Pessoal, prazer.